Olá, gente, tô aqui de novo. Hoje estou inspirada, né? Que meti logo um batom vermelho para dar aquela impressionada. Vamos lá, separei um assunto bem bacana pra gente falar que é sobre crenças. Lembrando, recapitulando que eu falei no vídeo que eu falei um pouco da mente, né? Eu quero trazer aqui algumas pitadas, né? Aos poucos, eu vou falando algumas coisinhas assim mais disruptivas, né? Para não assustar, certo? A gente falou um pouco da mente, de que, né? Cada um tem ali a sua programação e cada um vai fazer de alguma forma. E aí eu queria trazer um pouco essa questão das crenças. O que são então essas crenças? Já que a gente falou de uma programação interna que fica lá no meu subconsciente, eu queria pegar esse gancho para dizer que no final tudo que a gente acredita, né, é uma crença. Então imagine que todas essas programações que a gente sabe que tem dentro da gente, no final são coisas que a gente acredita, né? E aí tem de diversas fontes, né? Vem do que os nossos pais nos ensinam, do que a gente aprende na escola, do que a sociedade nos ensina, né? O meio em que a gente está ambientalizado, do que a igreja ensina, enfim, né? A gente também tem o conhecimento coletivo, né? Que é da sociedade como um todo, o mundo, né? No final, tem acesso àquelas informações. Então, de acordo com isso, imagina que se cada um tem uma programação interna, cada um vai acreditar em alguma coisa, né? E por isso que a gente tem tantas divergências aí de pensamentos, né? Quando a gente fala, sei lá, de política ou de qualquer outro assunto mais polêmico, porque cada um tem um banco de dados internamente, né? Com as suas programações, com aquilo que é verdade para aquela pessoa, né? Eu, inclusive, fiz uma live um tempinho atrás com a Eliandra, né, que falou um pouquinho de crenças, a gente falou muito sobre as crenças limitantes também, enfim, e o que nos move e o que não nos move, né, tudo isso tem a ver com o que a gente carrega dentro da gente, que é o que a gente acredita. Perfeito. Baseado nisso, vamos pensar aqui. Quero trazer uma reflexão pra gente refletir. Se o meu banco de dados tem todas essas coisas que eu acredito, eu posso também mudar o que eu acredito, né? Para que aquilo fique favorável para mim, certo? Vou dar um exemplo para contribuir um pouquinho mais com essa colocação que eu fiz. Eu tive acesso a essa história, né? Que é super curta também, eu não lembro nem quem me falou, mas tive acesso há um tempinho atrás e eu fiquei pensando, poxa, eu acho que essa é uma boa reflexão pra gente associar com a questão da crença. Na verdade, era uma história, né, de uma mãe que recebeu um bilhete do filho, né, do professor do filho, né, voltou da escola, trouxe um bilhetinho, entregou pra mãe. E a mãe leu, né, o bilhetinho, e o bilhetinho dizia o seguinte, vou ler aqui para vocês. O bilhete dizia o seguinte: seu filho é confuso e tem problemas mentais, não vamos deixá-lo vir mais à escola. E essa mãe, ela leu para o filho a seguinte frase: seu filho é um gênio, essa escola é muito pequena para ele, não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo. Aí eu fui buscar, né, entender primeiro para saber se essa história era realmente verdadeira, enfim. E eu descobri que no final né, que esse menino que recebeu esse bilhetinho aí do professor foi Thomas Edison, que hoje, na verdade, não tá mais aqui com a gente, faz tempo, né? Mas que foi um dos gênios aí, enfim,
de grandes descobertas, né? Ele criou a lâmpada, criou... Você joga na internet, você vai ver várias invenções que o cara fez. É impressionante. E aí eu fiquei pensando, né? Olha a associação que eu queria trazer aqui. Se crença é tudo aquilo que a gente acredita, a gente pode acreditar naquilo que pode nos beneficiar e naquilo que pode nos prejudicar também, né? E nesse exemplo, imagina que essa mãe, ela conseguiu colocar uma crença dentro dele, né? A mãe incentivou e disse, ó, não, a escola tá dizendo que você é um gênio. E isso foi a crença que ele carregou a vida toda, né? Acreditando que ele era um gênio e que o professor, uma autoridade, disse para a mãe dele que ele era. Então, você imagina o poder que tem, né, para uma criança com uma imagem de uma autoridade dizer que ele é um gênio. E aquilo moveu certamente o Edison Thomas Edison, né, para se tornar um dos gênios que ele se tornou. Tem inclusive, no final dessa história que eu achei na internet, tem inclusive um comentário dizendo que ele viu, né, anos depois que a mãe já tinha falecido, enfim, esse bilhete. Então, de fato, eu acho que é uma história verídica, né, gente? E aí, inclusive, o comentário que ele traz aqui, que ele colocou no diário, é que Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. E aí, olha que interessante, né? Olha o que a força de um pensamento que a gente acredita é capaz de fazer, né? É capaz de uma pessoa acreditar que ela é um gênio e, por isso, tomar ações, né? Para que aquilo, óbvio, não é só isso, mas, né, tem uma série de motivações, enfim, internamente que fez ele atingir, né, as invenções que ele atingiu, enfim. Mas eu queria trazer essa reflexão para a gente entender o quanto que a crença, ela é relevante para a nossa vida. E aí, meu desafio aqui, né, ou a minha cutucada é mais no sentido... No que a gente está acreditando, né? A gente está acreditando que a gente é capaz de fazer alguma coisa ou a gente está acreditando que a gente é incapaz de fazer alguma coisa? Como é que tá essas crenças aí dentro, né? Essas crenças aí dentro, né? Aqui dentro da nossa mente, porque eu me incluo nessa, né? Será que a gente está acreditando na gente ou não? Será que a gente está se colocando para baixo ou não, né? Porque no final... tudo é uma crença, tudo depende daquilo que a gente acredita, né? Tem inclusive um texto, né, que depois eu vou compartilhar aqui, eu coloco como no feed, um texto que eu tive acesso em um dos cursos, né, de autoconhecimento que eu fiz, que é do Napoleon Hill, que ele fala, se você acredita que você é um derrotado, você será um derrotado, né? Se você acredita que você é um vencedor, você será um vencedor. Então, eu acho que a minha provocação hoje é, quais são essas crenças, né? O que você está acreditando, né? No que você acredita? Quais são esses potenciais? Você realmente acredita que você é capaz ou não? Ou você está sendo a principal pessoa que está olhando para você e está falando que você não é capaz, né? E assim, sem tirar a questão de motivacional, eu acho que não tô aqui com esse objetivo. O que eu quero é só trazer uma reflexão de verdade. E é claro, gente, se não fizer sentido, deleta, nem assiste, é isso. Mas é pra gente pensar, tá bom? Volto em breve.